O Corinthians vai mesmo contratar um atacante que está parado desde setembro? Pois é, essa é a pergunta que está explodindo entre os torcedores, porque a notícia quente de momento é que o Timão está negociando a contratação de Júnior Santos, atacante do Atlético Mineiro. E não é boato não, Corinthians e Galo já estão discutindo os moldes do negócio, mas existe um detalhe que está travando tudo e impedindo o acerto final. O Corinthians se mexeu no mercado, sondou o nome do jogador, buscou informações e recebeu sinais positivos de que dava para avançar. E aí começa a parte mais interessante. O Atlético Mineiro não fecha as portas porque o Júnior Santos teve problemas físicos ao longo da última temporada, e isso fez o clube mineiro ficar mais aberto a negociar. A ideia do Galo seria encontrar um jeito de aliviar a folha salarial e ao mesmo tempo não sair no prejuízo total depois do investimento feito pelo atacante. Por isso, o empréstimo passou a ser visto como uma alternativa viável, principalmente se o jogador conseguir atuar com regularidade e valorizar novamente. Do lado do atleta, o staff não se opõe à transferência e enxerga essa mudança como um caminho positivo para ele ter mais minutos em campo e recuperar o ritmo, já que hoje a situação dele é de pouca sequência. A partir desse cenário, o Corinthians resolveu agir de vez, procurou o Atlético Mineiro e iniciou conversas mais diretas, tentando construir um acordo que faça sentido financeiramente e esportivamente. O que o Timão quer é um empréstimo de 1 ano, com opção de compra fixada ao fim do contrato, daquele jeito bem comum em negociação quando o clube quer observar o desempenho do jogador antes de investir pesado. Só que aí surge o ponto que está segurando a negociação e que virou o grande assunto nos bastidores. O Atlético até quer liberar o Júnior Santos, que tem contrato longo até 2028, mas exige uma compensação financeira para fazer isso acontecer. E é exatamente aí que o Corinthians bate o pé. O Timão topa pagar o salário do jogador de maneira integral, ou seja, assumir toda a responsabilidade mensal, mas não quer pagar nenhuma taxa pela liberação do empréstimo. Então, resumindo de forma bem direta, o Corinthians quer levar o jogador emprestado sem custo, pagando apenas os salários, enquanto o Atlético quer colocar uma grana nesse meio para aceitar liberar. E por incrível que pareça, esse é o único impasse real que impede o negócio de ser fechado agora. O clima entre as partes ainda é de otimismo, porque ninguém rompeu as conversas e a expectativa é que haja uma nova rodada de negociações ao longo da semana para tentar destravar essa diferença. O Corinthians sabe que precisa reforçar o ataque, principalmente pensando em elenco longo, calendário pesado e disputa por resultados. E o Júnior Santos aparece como uma oportunidade interessante porque pode chegar com vontade de provar que ainda tem muito futebol. Mas, ao mesmo tempo, a torcida também tem um questionamento muito forte. Será que vale a pena apostar em um jogador que teve uma temporada marcada por lesões e que não entra em campo desde setembro? E esse ponto pesa bastante, porque o histórico recente do atleta não é dos melhores. Em 2025, ele disputou 29 jogos, mas acumulou apenas 3 participações diretas em gol, números que não empolgam nenhum torcedor quando se fala em reforço ofensivo. E para completar, ele ficou fora desde setembro, quando precisou passar por uma intervenção cirúrgica por causa de uma lesão no pubis, o que naturalmente exige tempo, recuperação e readaptação física. Então, a aposta do Corinthians seria praticamente um vamos recuperar o jogador. E isso pode ser genial se der certo, ou virar mais uma frustração se ele não conseguir ter sequência. Só que o futebol é assim. Muitas vezes o atleta que chega desacreditado vira peça importante quando encontra um ambiente ideal e um time que dá confiança. E no caso do Corinthians, o plano seria justamente dar espaço, minutos e uma chance real do Júnior Santos voltar a render. Até porque o clube quer um atacante que ajude na rotação do elenco e aumente as opções do treinador. Agora a grande novela é essa. O Atlético quer dinheiro pela liberação, o Corinthians não quer pagar a taxa e enquanto isso, os bastidores pegam fogo com essa negociação. Se os dois clubes conseguirem achar um meio termo, o acordo sai rápido. Se ninguém ceder, a negociação pode esfriar e o Timão pode partir para outro nome no mercado. E eu quero saber de você agora. Você aprova a contratação do Júnior Santos no Corinthians ou acha que é arriscado demais por causa das lesões e dos números recentes? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero ver o que a Fiel tá pensando. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem notícia quente do Corinthians todo dia, com bastidores, mercado da bola e tudo que tá acontecendo em primeira mão.